esses assaltos que a gente vai falar agora tinham dia e hora marcados. Os alvos da quadrilha eram passageiros do Transcol. Você vê, gente que estava indo estudar, gente que estava indo trabalhar, até a rota, gente, esses bandidos escolhiam antes de agir. Pois é, Bruna, esses criminosos eram violentos e agiam com mais frequência na Serra. Parte desse grupo acabou identificado e um deles já foi preso. Tainara Nascimento já está aqui e traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jorge. Pois é, pelo menos 8 pessoas fazem parte dessa quadrilha que vocês estão descrevendo, né? Que escolhem o ônibus, a frota, né? O local, o ponto específico, o dia, o horário e às vezes chegam até a escolher qual a vítima eles vão assaltar. Às vezes mulheres, mais idosas, pessoas ali sozinhas, sempre as mais vulneráveis. Eles agem como um crime de oportunidade, mas são bem organizados, como vocês puderam reparar. Toda essa quadrilha, como você ressaltou, atuava mais na Serra. Só que a polícia conseguiu identificar eles. Dos 8, pelo menos 4 já foram identificados e a polícia também realizou algumas prisões. Nós vamos conferir os detalhes na matéria da Júlia de Cássia. A prisão do suspeito de chefiar a quadrilha, de 19 anos, aconteceu em Laranjeiras, na Serra. Foi a partir de registros de boletins de ocorrência que a polícia identificou um aumento no roubos a coletivos em regiões específicas da Serra. Essa investigação já começou desde maio, né? A gente verificou, constatou que estava aumentando a incidência de roubo, especificamente em transporte coletivo, em áreas determinadas na Serra, né? A área da Grande Carapina e também de Jardim de Moeiro, né? Então, nós abrimos um inquérito policial e conseguimos identificar um grupo de 8 jovens que estariam à frente desses roubos naquela área ali da Serra. Os assaltos costumavam ter rota, dia e horário para acontecer. E os criminosos preferiam ônibus mais vazios para facilitar os arrastões. Os dias que acontece mais esse tipo de roubo é na segunda e na sexta-feira, de manhã, e maior incidência no horário de 21 horas até as 23 horas. A rota é para Cariacica, passando pelo contorno, né? A outra rota é passando ali pela ponte, né? Agora inaugurou, indo pela Paneleiras, né? E uma outra rota é indo pela S010, ali em Jardim Moeiro, na Avenida Norte Sul. A polícia já sabe de pelo menos 8 pessoas que fazem parte dessa quadrilha. 4 foram identificadas, sendo um deles um adolescente. Outros 2 suspeitos, que também foram alvos dos mandados de prisão, não foram encontrados. Na casa, havia também 3 adolescentes que foram levados para a delegacia e liberados. No endereço da prisão, não foram apreendidos produtos dos roubos. O delegado explica que esses objetos são vendidos rapidamente e que as investigações também miram os receptadores. A Polícia Civil ela trabalha nas duas pontas, não só quem está praticando o crime de roubo desses produtos de celulares, são muito visados, mas como também quem está receptando. Aquelas lojas que trabalham de forma regular ou irregular ou clandestina, que receptam esses materiais, também são alvos da polícia. Nós vamos fazer grandes ações e vamos também retirá-los e possivelmente até fechar esses comércios que estão trabalhando dessa forma. De acordo com a polícia, essa é a quadrilha mais violenta que atua na região de Carapina. Eles chegam intimidando, né? Alguns portando arma de fogo para intimidar qualquer tipo de reação por parte das vítimas. Pois é, nós vimos aí que para a polícia é a quadrilha mais violenta daquela região e fica aí o alerta, já que nem todos foram presos. Nós vimos aí que falta ainda 2, por isso também quem tiver informação que ajude no trabalho da polícia. Agora o delegado Josafá, que deu entrevista, também sempre ressalta, se você foi vítima, teve o celular roubado dentro do ônibus, muitas vítimas acham que não vale a pena registrar o boletim de ocorrência, às vezes pela burocracia, mas registrar online que seja, tenha sempre o número do aparelho, porque pode ajudar a identificar essas quadrilhas. Nem sempre o seu celular é devolvido, mas pode ajudar outras pessoas a serem presas, principalmente esses ainda que faltam, porque a polícia vai na investigação ligando ali os assaltos e vai
ligando também aos assaltantes, integrantes dessa quadrilha. Agora a gente também lembra, a gente está falando aí de ponto de ônibus, insegurança para pegar o transporte coletivo. A gente lembra do caso que a gente trouxe aqui ontem, de uma mulher que na segunda-feira estava exatamente no ponto de ônibus, também esperando o transporte coletivo, quando foi rendida ali por 3 criminosos. Ou a rendeu com uma faca, o outro era o motorista e o outro a puxou pelo braço e aconteceu tudo aquilo que a gente acompanhou. Ela foi estuprada, né, molestada dentro do carro, agredida violentamente e ainda abandonada em um valão em Vila Velha. Uma insegurança total para quem está voltando do trabalho, estudando, como você, Bruna, ressaltou, e não tem essa segurança se vai chegar em casa bem ou com o seu bem, né, como o celular, que é frequentemente alvo desses criminosos. No caso da mulher, a gente lembra que o celular também foi levado. Bruna e George. Agora, Tainara, você tem alguma informação sobre imagens, né? Se a polícia já teve acesso a algumas imagens, porque ali, como a gente vem falando desde ontem, tem muitas câmeras na região. Exato, George. A gente procurou a polícia, mas também nós fomos atrás dos prédios. Os prédios ali no entorno falaram que tem imagens sim, e as imagens estão à disposição da polícia, mas eles não informaram se a polícia fez esse contato. A gente questionou a polícia, se eles o andamento do processo, mas eles resumiram em dizer que o caso segue em investigação, mais informações não serão passadas no momento, apenas pedem para quem tiver informação, aquilo que a gente sempre traz aqui, ajudar denunciando, mas não falaram se já solicitaram, se já estão com essas imagens, se já tem as identificações, né, desses criminosos, já que a mulher não sabe dizer como que é o rosto deles. Apenas essas imagens seriam cruciais para saber a rota e usar o cerco, mas isso a gente não sabe se a polícia já está com isso em mãos, Jorge. A gente disse, Tainara, que ela estava sozinha ali no ponto de ônibus quando ela foi rendida por esses bandidos, esses criminosos. Mas você mesmo lembrou que ali na frente tem a Praça do Papa e que algumas pessoas poderiam ter visto, né? Verdade. Ou se alguém poderia ter visto. Alguém acionou o 181 ou procurou a polícia? Você tem essa informação? Exato, George, a gente comentou isso sim, porque ela falou que era por volta das 8 horas de segunda-feira. A gente lembra que estava chovendo, então o ponto ali, aquela região já estava meio deserta por conta do horário e por conta da chuva. Mas ali na Praça do Papa tem até um estande, algumas pessoas ficam passando no entorno e podem de fato ter flagrado alguma coisa. Mas até a terça-feira à noite, ninguém tinha comunicado à polícia. E depois que a matéria foi exposta, que as pessoas tiveram ciência do que de fato aconteceu, a gente não sabe se aí depois eles denunciaram via 181 ou até mesmo pelo 190. Agora, eu mesma fui na região lá ontem à tarde, retornei ao local, conversei com algumas mulheres que estão fazendo uso do transporte coletivo e elas falaram o seguinte: mudaram a rota, estão pedindo os patrões para saírem mais cedo, andando juntas, fazendo grupo de WhatsApp para andarem com as amigas ou até mesmo pegarem carona. Elas estão com medo mesmo, por conta daquele ponto que aconteceu tudo com essa mulher, a vítima do estupro. E também a gente lembra que às vezes um carro para e esses criminosos agem sem levantar suspeita. Então, porventura, se alguém passou do outro lado da rua, lá na Praça do Papa, que apesar de ser próximo, não dá para ficar reparando muito o que acontece do outro lado, às vezes alguém nem percebe. Então, com a divulgação, como nós estamos fazendo agora, se alguém reparou um carro preto suspeito, que de fato, porventura lembra a placa, ajude a polícia, que pode ser o carro envolvido nesse crime. Até porque não é difícil identificar uma pessoa que está sendo abordada e levada para dentro de um veículo, arrastada, né? Há né? uma resistência ali. Com certeza é preciso ter essa ligação e a gente pede para quem viu, por favor, acione a polícia. Isso aí. Tainara, obrigada pelas informações, atualizações, minha amiga. Valeu, até mais.